Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro e estou junto com vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Essa disciplina que vai trazer aspectos inerentes ao processo de aquisição, principalmente voltado para a administração pública. Lembrando que a nossa web aula tem um intuito de trazer um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas, como vocês são alunos de educação à distância, vocês têm a autogestão do seu conhecimento. Nesse sentido, entendemos que vocês devem definir o melhor espaço e o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, a web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, vocês poderão registrá-la e me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente, aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Eu busco responder o mais breve possível. Na nossa web aula de hoje, nós vamos compreender como ocorre um processo de compras, o que é preciso ter em mente, o que é preciso entender quando iniciamos um processo de compras. Primeiramente, vamos direto ao conceito relacionado à gestão de compras. Podemos entender que uma compra é a obtenção de insumos necessários à manutenção e à operacionalização da organização. Então, é aquilo que eu preciso adquirir para manter o que eu tenho. Um outro conceito é comprar materiais com qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo e ao preço correto, da fonte certa, para entrega no local correto. Essa é uma definição clássica e ela traz ali dois conceitos de compra associada a planejamento. Um outro conceito diz que significa procurar e providenciar a entrega de materiais na quantidade específica e no prazo necessário, a um preço justo para o funcionamento e a manutenção e a ampliação da empresa. Então, todos os conceitos, eles levam a uma ideia de planejamento, de organização dessa compra, objetivando verificar alguns aspectos, como qualidade, tempo, e também a parte econômica, né? Visando sempre uma economicidade. Para quê? Para atender às minhas necessidades e a manutenção da própria máquina. Essa compra, ela pode ser dividida em etapas. Essas etapas envolvem a preparação do processo, ou seja, recebimento de documentos e montagem do processo de compras, como é sabido, na administração pública, as compras elas ocorrem de modo processual, ou seja, eu tenho que autuar um processo, então um órgão ou setor vai fazer a requisição de sua necessidade. Essa requisição vai para o setor de autuação de processo, ela vai inserida no processo e ela vai tramitando pelos setores, e aí vai entrar ali a cotação de preços, vai entrar análise jurídica, vai entrar a disponibilidade orçamentária, e assim o processo vai seguindo o seu curso. O planejamento de compra vai inicialmente fazer uma pesquisa e indicação de fornecedores para aquilo que se deseja e elaboração das condições gerais e específicas de compras. É o que nós chamamos de descritivo para esse edital de compra. E aí vai para o setor de seleção de fornecedores para a respectiva concorrência, considerando ali a avaliação de cada fornecedor. Então, nesse momento, você vai avaliar aquele fornecedor que primeiramente está cadastrado,
Depois, aquele que tem, né, o melhor preço, a melhor condição de entrega no tempo certo, na quantidade correta, que vai ao encontro daquela parte conceitual que falamos inicialmente. E aí abrirá uma concorrência, que é a expedição da consulta, abertura, análise e avaliação das propostas e negociação com estes fornecedores. Assim que conhecer-se o ganhador, a contratação, que é o julgamento da concorrência, por meio da equalização das propostas e negociação com o fornecedor vencedor e, né, assim acertar o pedido. Então, você tem ali um momento onde você, né, homologa o vencedor e aí você entra numa parte de negociação, onde você poderá propor melhorias, né, à proposta. E o controle de entrega, que é o recebimento do material e respectivo encerramento do processo. Então, a contratação ela envolve não somente material, mas também a execução de serviços. Então, num fluxo básico de compras, eu devo observar que ele haverá um início. Esse início sempre é com a autuação de um processo. Aí esse processo vai tramitar juntamente com a preparação do planejamento de compras. Esse planejamento envolve análise, seleção dos fornecedores e elaboração das condições gerais para, né, o momento da concorrência. A par das propostas, haverá uma avaliação e assim se dará a negociação. A partir dessa negociação haverá a contratação. A contratação ela pode envolver autorização de fornecimento, quando é entrega de bens, ou contrato de longo prazo, no caso da prestação de serviço. Essa autorização de fornecimento ou contrato de prestação de serviço será diligenciada por um servidor público que acompanhará o recebimento. Assim, na fase de liquidação, onde você confere aquilo que foi contratado ou adquirido com aquilo que foi entregue, né? Aí, terminando a fase de liquidação, onde você concede o crédito ao credor, passamos para a última fase, que é a fase de pagamento, onde é entregue o valor ao credor e, por fim, o encerramento do processo. Então, este é um fluxo básico de um processo de compras. A preparação do processo, então, ela ocorre a partir do sinal da demanda, ou seja, é a forma sob a qual a informação chega à área de compras para desencadear o processo de aquisição do bem ou a contratação do serviço. Inicia-se por qualquer pessoa ou setor quando ela manifesta a necessidade de comprar o item para o uso em benefício da administração. A solicitação de compras é enviada à área de compras, que providencia a compra do material, ou também, se for o caso, a contratação de um serviço. Quando pensamos no planejamento de compras, nós temos que considerar se ela será uma compra normal ou se ela será uma compra de emergência. A compra normal é um procedimento adotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições comerciais e técnicas de aquisição para estes materiais. Então, a compra normal, ela se dá quando eu tenho tempo, quando eu tenho condições de aguardar o prazo normal. Ou seja, eu tenho estoque suficiente para atender as minhas necessidades naquele delta de tempo até, né, os novos insumos serem recebidos. Já uma compra de emergência, ela acontece quando há uma falha numa empresa, na elaboração desse planejamento ou no atendimento da necessidade oriunda de problemas operacionais. E aí, diante, né, desta falha, eu tenho falta de insumos. E aí eu posso realizar uma compra de emergência. Formas de se comprar. Então, nós temos aqui por meio de concorrências repetitivas,
ou seja, é um procedimento adotado para os pedidos de compra, independentemente da análise do comportamento periódico em que eles ocorrem. Já por meio de contratos longos, é um procedimento adotado para fornecimento de materiais de consumo regular, com vigência por determinado período de tempo para entregas parceladas por meio de autorizações. O objetivo é tentar ganhar alguma vantagem. Essa vantagem é uma vantagem na agilidade do processo. Por exemplo, eu preciso comprar material de limpeza, né? Então, eu tenho ali a certeza que eu preciso adquirir este material durante um ano. O que que eu faço? Eu faço um contrato, né, no montante global, onde há uma intenção global e eu vou fracionando, eu vou, né, adquirindo parceladamente esses materiais. Então, eu pego uma quantidade total para o período de 12 meses e desta quantidade eu vou X unidades mês, né, adquirindo. É uma outra forma também de se adquirir. Muito importante no processo de compras é o cadastro de fornecedores. É uma qualificação que você dá a um fornecedor, onde você avalia o desempenho dele na contratação de serviços ou no fornecimento de materiais. Você vai avaliar se dentro dos critérios que você coloca de avaliação, como que ele entrega esse material ou ele presta esse serviço. E aí você vai ranqueando, né, este fornecedor. Significa não somente ter uma lista de fornecedor, mas também ter informações importantes e atualizadas sobre ele de forma confiável. A premissa do cadastro do fornecedor é que ela tenha qualidade, preço e prazo como elos de uma mesma ligação, ou seja, um produto de qualidade, com um preço justo e um prazo de qualidade, um prazo eficiente na entrega. Ou seja, ele irá suprir as minhas necessidades. E quais são os critérios de cadastramento para esse fornecedor? Qual que é um critério eficaz de cadastramento? Nós podemos levar em consideração critérios políticos, que são definidos pela administração da empresa, ou seja, comprar somente de fornecedores do mesmo estado. Esses critérios poderão ser técnicos, eles envolvem as carências de abastecimento na procura de desenvolvimento de novas alternativas de fornecimento, visando, por exemplo, evitar a exclusividade. E os critérios legais, que são aplicados às empresas estatais, autárquicas e do serviço público. Por exemplo, empresas com cadastro positivo. Poderá ser uma exigência. E a classificação dos fornecedores, né, ela sempre vai ocorrer dentre as empresas cadastradas, que são classificadas em relação à classe de materiais de sua linha, originando um grupo de compras que visa facilitar o processo de seleção dos fornecedores para uma concorrência. Enfim, você irá qualificar empresas e ranqueá-las, né, da mais benéfica à menos benéfica. E aí, você auxilia quem? Você auxilia o setor de seleção e avaliação de fornecedores. A seleção de fornecedores ocorre entre os fornecedores, primeiramente cadastrados, e segundo critérios da empresa. A avaliação constante e sistemática desses fornecedores quanto ao desempenho de seus fornecimentos é realizada por meio de alguns critérios, como desempenho comercial, cumprimento dos prazos da entrega, qualidade do produto, desempenho do produto em serviço. Então, são formas de você qualificar uma empresa dentro do cadastro. E aí sim,
você tendo ali as empresas certas cadastradas, você poderá solicitar propostas destes fornecedores. A maioria das empresas adotam a prática de aceitar propostas de fornecimento no formulário de coleta de preços, que é um formulário próprio, né, da administração pública, onde as empresas, né, de forma, né, isonômica, né, preenchem este formulário. A proposta de fornecimento deve conter de forma clara e precisa as condições comerciais, como preço, prazo de entrega, frete, embalagem, condições de pagamento, descontos, fórmula de reajuste de preço, multas contratuais, garantia e assistência técnica. E também as condições específicas sobre a confirmação dos requisitos técnicos ou sobre alternativas possíveis de fornecimento. Percebam o quão importante é o conhecer do processo de compras. Conhecendo todo o processo, vocês poderão realizar uma compra de modo muito mais eficiente e no tempo esperado. E aí, você, de posse das propostas, você irá, né, realizar a avaliação dos fornecedores, ou seja, aberto os envelopes das propostas, faça uma avaliação, análise e julgamento, elegendo assim o vencedor da concorrência. De conhecimento daquele que será o vencedor, irá programar, diligenciar, né, o recebimento. A atividade de recebimento intermedia as tarefas de compra e pagamento ao fornecedor, sendo de sua responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa. Na administração pública, este ato de conferência é chamado de liquidação. É o segundo estágio da despesa pública. O primeiro estágio é o pagamento, que cria, né, a autorização para gastar aquele valor. A liquidação é quando você confere aquilo que foi entregue ou o serviço prestado com aquilo que foi, né, adquirido, né, se foi entregue na mesma forma como foi adquirido. E aí você confere o direito ao credor de receber aquele valor. E nós chegamos então ao final da nossa web aula de hoje. Espero que essa web aula seja de grande valia a todos vocês. Como eu disse no início, ela está sendo gravada, ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá fazer as suas anotações, registrar as suas dúvidas e me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu busco responder o mais breve possível, ok? Então, por hora, deixo aqui registrados os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.